Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao propósito de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 24, 25 e 26 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 24, então, de certa forma, uma continuação de Davi organizando não agora as pedras, o ouro, a prata, mas as pessoas. E ele então vai falar dos sacerdotes, né? Queria destacar então aqui sobre os sacerdotes que, embora eles tivessem de certa forma privilégios, eles também tinham muitas responsabilidades, né? E eles eram pessoas assim muito importantes dentro dessa estrutura do templo, né? E havia que de certa forma foi feita uma ordem, né? Uma sequência para que eles estivessem então trabalhando no templo. Então, versículo aqui 6 vai dizer que foram sorteados alternadamente. Então, foi feito um sorteio para que visse então o momento daquelas pessoas trabalharem e ministrarem então como sacerdotes no templo do Senhor. E eles deveriam então fazer isso com ordem, ou seja, seguir uma ordem, e no final o que vai falar que deveria de ser de acordo com as prescrições deixadas por Arão, ou seja, eles não poderiam fazer de qualquer jeito, mas deveriam seguir aquilo que está escrito, né? Aquilo que foi dito para que eles fizessem, né? E esse talvez era o segredo dos sacerdotes, honrarem a Deus, porque no início aqui vai falar de dois homens, Nadab e Abiú, que de certa forma quiseram fazer do seu próprio jeito e então morreram novos antes dos seus pais, que não é a ordem natural das coisas, né? E o pecado realmente abala as coisas que eram para acontecer de maneira naturais e estraga as coisas, né? E queria então só pensar com você sobre isso, como esses homens guardavam então a sua ordem, o seu momento, a hora de vir trabalhar no templo, como que eles faziam, né, para que não perdessem, sei lá, a data da sua ida para ministrar ao Senhor. Com certeza eles se organizavam, com certeza eles se programavam e por isso cumpriam com suas obrigações. A grande verdade é que hoje nós também podemos participar de momentos maravilhosos e às vezes perdemos esses momentos por falta de nos programar, nos organizar. Às vezes vai ter um retiro maravilhoso na nossa igreja, né? Mas às vezes a gente não consegue ir porque de certa forma não se programou para estar lá, não se preparou para ir lá, seja financeiramente ou em questão de agenda, de dias e datas, né? Ou seja, como é importante entender que se programar, lembrar, se organizar, são coisas tão espirituais quanto oferecer sacrifícios a Deus, né? Ele também vai falar aqui dos músicos, e talvez seja um momento maravilhoso desse capítulo 25, que é, então, aqui Asaf, Remã e Jedutum, para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Ou seja, enquanto eles tocavam e cantavam, eles profetizavam. Quanta graça e poder de Deus não deveria haver. Imagine participar de um culto ou de um momento como esse, né? Seria algo inimaginável e maravilhoso. Mas a grande verdade é que Deus ainda espera que haja música, canção, adoração e que as pessoas profetizem. O apóstolo Paulo chega a dizer que quer que todos profetizem, né? E algo aqui que eu queria destacar dentro de tudo isso, né? Eles profetizavam, era algo maravilhoso, mas havia uma supervisão, né? Um olhar de alguém enquanto eles profetizavam, né? Asaf, Remã e Jedutum eram supervisionados por Davi e esses homens supervisionavam os seus filhos que também profetizavam e ministravam diante do Senhor. E se tem algo, meus irmãos, que hoje nós precisamos entender e compreender é que a supervisão não é algo ruim, não é algo mal, não é algo que não é de Deus, muito pelo contrário, é algo que vai deixar as coisas melhores, né? Muitas pessoas hoje querem profetizar, mas querem profetizar sem alguém para supervisionar ou para estar de olho nele ou para o manter no centro da vontade de Deus, e isso pode ser um erro e levar as coisas para algo que não são tão boas assim, né? Talvez você esteja perguntando como essas pessoas aprendiam a tocar, né? A resposta vai estar ali no finalzinho, né? Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, ou seja, haviam pessoas que sabiam tocar e que ensinavam, pegavam alguém mais novo e ensinavam para essa pessoa mais nova, como um mestre ensina seu discípulo, né? Eu acho que hoje, meus irmãos, algo que se perdeu foi essa questão do mestre e discípulo. Hoje as pessoas aprendem a tocar
né? Talvez olhando o YouTube, talvez de certa forma por outro caminho, né? E isso é uma grande perda para o reino de Deus, para a igreja de Cristo. Por quê? Porque uma pessoa que aprende pelo YouTube a tocar e a cantar, ele vai aprender, vai se tornar uma pessoa boa nisso, com certeza vai, são ferramentas muito boas, mas ele vai perder muito porque não vai ter uma vida ministrando sobre outra vida. Não é só ensinar a tocar, mas é ensinar para quem tocar, né? O que isso, né, vai repercutir na vida de um aluno, isso é maravilhoso, né, meus irmãos? Então, que a gente de alguma maneira não despreze os meios que temos hoje, né, que podem nos ajudar muito a aprender tantas coisas, não só tocar, tantas coisas, mas que a gente não se esqueça que o padrão de Deus, como diz Paulo, né, aquilo que eu ensinei você, ensina a outros, né? Isso a gente precisa ter como um princípio da parte de Deus nas nossas vidas. E o capítulo 26 vai falar então dos porteiros e dos tesoureiros de outros oficiais, né? Ou seja, o que eu quero dizer tudo isso do capítulo 26 é que, né, os porteiros e os tesoureiros eram tão importantes quanto os sacerdotes e os músicos e os levitas que trabalhavam no Senhor. Algo assim importante aqui é que tudo para eles era importante. Seja cuidar da porta, ou seja cuidar dos tesouros, seja cuidar das coisas do rei, tudo para eles era importante e eles faziam isso com muita ordem, decência e zelo, né? E a grande pergunta é, né, se eu e você temos tido esse coração. Às vezes a gente de certa forma colocou no coração que as pessoas que talvez ministram no altar são mais importantes do que as que estão na porta, ou mais importantes do que aquelas que administram, que não são muito vistas, se é o que eu posso dizer assim. Mas a grande verdade é que esse não é o olhar de Deus. Deus vê tudo como muito importante e nós também precisamos ver assim, porque se eu não olhar aquilo que eu estou fazendo como algo importante dentro do reino de Deus ou das coisas de Deus, provavelmente eu não faço como Deus espera. Que Deus te abençoe e até a próxima.